De Sandra Carneiro, pelo Espírito Bento José, Inocente, parte 2, capítulo 9. Entramos no quarto de Renato, já eram quase 2 horas da manhã. Ele ainda estava no computador navegando nas redes sociais, todas com o tablet, o computador e o celular abertos. Ele escrevia e lia em diferentes canais. Fiquei surpreso. Ao deixar o Orbe, estes recursos já existiam, mas ainda não eram tão utilizados. Percebi que Renato estava cansado. Eu conhecia bem. Suas olheiras eram minhas velhas conhecidas. Certamente ele estava em semana de provas na faculdade e distraía-se do intenso esforço que elas exigiam. Sentei-me ao seu lado. Enorme carinho brotou em meu coração. Queria abraçá-lo e lhe dizer o quanto o amava, o quanto desejava o seu bem. Observando atento, percebi que ele estava mais maduro, cuidava bem do corpo. Renato sempre gostara de esportes. Depois de algum tempo aguardando, fitei Benedita impaciente. Até que horas ele vai ficar assim surfando? Às vezes até quase o amanhecer. Ele é muito frequente, muito. O jeito é aguardar. Oremos, Serginho. Vamos acalmar seus centros de forças com nossas vibrações. Ele precisa serenar os pensamentos. Tentemos atuar para que adormeça. Começamos a orar, nos preparando para a tarefa. Era árduo nos concentrarmos naquele ambiente. Eu tinha muita dificuldade. Pensei em Jesus demoradamente na intenção de elevar meus pensamentos e vibrações. No entanto, os pensamentos fugiam logo. Era difícil manter-me focado, então me lembrei do doce encontro com Chico Xavier, do seu amor, seu carinho por todo e as lembranças como que me transportaram de volta àquele momento sublime. Senti-me quase que flutuando e cheio de amor. Orei a Jesus pelo Renato e pela Pamela, suplicando ajuda e socorro, pois a tarefa me parecia demasiado difícil e desafiadora. Sentia que não tinha recursos interiores para ter êxito. Eu ainda tateava os conhecimentos espirituais e minha força mental e moral eram extremamente tênues. Uma paz indefinível então me envolveu. Recebi intensa confiança vinda de outras esferas e para Renato, em um impulso quase incontrolável, abracei-o forte. Ele se deixou envolver em minhas vibrações, já conhecidas para ele. Quando se desprendeu, me olhou nos olhos ainda confuso. Sou eu, cara? Não está me reconhecendo? Ele meio que sorria, meio que queria fugir. Eu podia sentir sua angústia e pudera. Não é sempre que um fantasma aparece no seu quarto, mas ele parecia ainda desmemoriado. Como eu poderia ter uma conversa séria com ele daquela forma? Ele se sentou na cama. Estou confuso. Sentei-me ao seu lado. Como estão os ensaios da Siderado? O rosto de Renato se iluminou. Serginho. Ele falou quase em um grito que eu não sabia se era de alegria ou de medo. Sou eu, cara. Benedita continuava nos sustentando. Mas como? Eu estava com saudades, ora. Faz tempo que não nos vimos. Cara, você morreu, então eu... Calma. Você está muito vivo e eu também. É complicado, Renato, mas a vida não acaba com a morte do corpo. Isso é um pesadelo ou uma alucinação? Olhe seu corpo dormindo. Parece um bebezão. Renato fitou o corpo denso e teve um choque. Não conhecia absolutamente nada a respeito de questões espirituais, nem trazia bagagem anterior ao seu reencarne, para que eu pudesse utilizar naquele momento. Vi que ele ficou muito assustado e procurei acalmá-lo. Tenho muita coisa para te contar, cara, muito mesmo, e tenho notícias de Paula. Renato estava apavorado, mas continuei falando. Agora ela está bem, mas me deu uma canseira. Aquela menina é realmente complexa, você lembra? Como foi difícil marcar o primeiro encontro com ela, lembra? Renato sorriu e eu prossegui. Foi graças a você que tudo aconteceu, Renato. Eu vou ser sempre grato por ter conseguido me infiltrar naquele aniversário dela. Foi lá que consegui me aproximar e fazer com que ela me notasse, prestasse atenção em mim. E foi você que conseguiu o convite. O relacionamento do seu pai com a empresa do pai dela, lembra-se? Ela não queria mesmo nada com você e fugia. E no final, depois da festa, vocês começaram a se encontrar escondido e depois andando de mãos dadas. Foi bem mágico.
Meu primeiro encontro com ela foi inesquecível. Ela sempre me dando trabalho. Brincadeira. Ela tinha os seus motivos. Que motivos? Um dia eu te conto. Agora ela está bem, mas foi difícil encontrá-la. E onde ela está? De novo na Terra. Como assim? É isso mesmo, Renato. Ela voltou ao corpo físico. Ela é. Parei no meio para outro da frase. Senti que não deveria revelar a identidade dela. Renato ficou me olhando, esperando me falar. Ela é um bebê lindo, pode crer. Que doideira é essa, Serginho? Reencarnação, já ouviu falar? E por acaso isso é real, existe para valer? É de verdade, pode crer. Eu vi, acompanhei tudo. Renato ficou sério. A nossa amizade forte e sincera fez com que ele se esquecesse por alguns instantes que estava conversando com um amigo morto. Devo estar tendo um pesadelo, daqueles que não se consegue acordar. Eu quero acordar. Pode acreditar no que quiser, mas preciso conversar com você muito sério. Ele me fitava incrédulo. Crendo-se dentro de um pesadelo, aproveitando que sabia que ele estava pensando, falei enfático. Pesadelo será você e a Pamela fazerem o que estão planejando. Do que você está falando? Do aborto? Eu sei que ela está grávida. Foi um acidente. Nem pensar que podemos ter um filho agora, além do mais. Eu nem sei direito se gosto dela a ponto de ter uma família. É, mas você não pensou nisso quando... Você sabe, quando arquitetou o bebê com ela, naquele momento não pensou, né? Eu não vou ficar aqui discutindo com o fantasma. Vai sim, meu amigo. Eu só quero o seu bem, cara. Do que você está falando? Renato, há muita coisa que você não conhece. Vocês não têm uma religião, crenças espirituais, valores morais mais estruturados. Que papo é esse, Serginho? Não estou te reconhecendo, logo você, falando em religião. Não é bem religião. Aprendi um bocado de coisas depois que deixei meu corpo físico na Terra. Por exemplo, que o espírito não morre, que a vida continua e que tudo o que fazemos, todas as decisões que tomamos nos trazem consequências e elas nos alcançam depois que morremos, inclusive. Ah, Renato, há muitas coisas novas no mundo em que estou vivendo. Estou sempre explorando novas experiências, novas vivências. É um mundo intenso e fascinante, muito mais real do que o mundo material tão somente. Renato me olhava entre surpresa e assustada e eu continuei. Depois que acordei deste lado, fui socorrido por uma prima minha que já tinha morrido, a Lívia. Ela me ajudou muito. Em todos esses anos que se passaram desde a minha vinda para cá. Como você, eu também nem imaginava o que acontecia depois que a gente deixa o corpo. Aliás, eu nem pensava nisso. O que aconteceu? Do que você está falando? Do acidente. Foi um erro lamentável. Eu bebi além da conta, queria ir embora, mas a Paula queria beber mais. A culpa não foi dela, foi minha. Eu estava dirigindo, eu bebi e corri além da conta, eu escolhi. Ela incentivou, mas eu fiz a escolha. Fui o responsável pela minha morte. Achava que o motorista do ônibus fosse o culpado, ouvi dizer até que ele respondeu um processo. Eu já estive com ele e esclareci tudo. Já esteve com ele? Sim. Já me comuniquei com ele. O homem sofria todos os dias sentindo-se culpado, mas a culpa não foi dele, foi minha. Eu vou levar muito tempo ainda para me perdoar, Renato. Não há um dia sequer que eu não me arrependa de ter comprado aquela moto. Minha voz ficou embargada pelas emoções das lembranças. Era difícil falar naquele assunto assim abertamente, doía muito. Eu desejava jamais ter tomado aquela decisão. Ele percebeu minha angústia e, como um bom amigo, disse: sentimos muito sua falta. Queria que você estivesse aqui. Sempre desejo que você esteja aqui. E eu estou, Renato. Vim para te ajudar a resolver essa questão da gravidez. Que roubada eu me meti, Serginho. Agora não tem nada que possa ser feito. Ela precisa tirar o bebê. Não pode fazer isso, Renato. Mas é só um feto. Não, não é não. É uma vida. Existe um espírito reencarnando naquele feto. Alguém que precisa seguir com seu processo evolutivo, buscando nova oportunidade na Terra. Pois que busque oportunidade em outra parte. Eu não quero ser pai, não quero, não agora. Então deveria ter tomado suas providências, ser mais cuidadoso. Não vem com sermão, mas é verdade. Que puritano, moralista e social que você se tornou. Nem de longe.
Não é moralismo, não, senhor, é consciência. Como assim? Eu vou voltar aqui outra vez para te mostrar coisas que você nem imagina. Vou mostrar como as coisas funcionam. Você precisa saber, ter consciência da verdade para não fazer besteira. O aborto é um assassinato. Só Deus pode dar ou tirar a vida. A vida é um patrimônio dele e somente fala dele. Eu não entendi direito o que você... Você precisa prometer que vai esperar mais alguns dias, ao menos uma semana antes de tomar qualquer atitude. Não, não posso. A Pamela está me pressionando. Ela também não quer essa criança, isso foi um acidente de percurso. Não poderemos sacrificar nosso futuro, nossos planos, nossos sonhos, por causa de pequeno escorregão, de um erro besta desses. Aproximei-me de Renato e o fitei sério, muito mais sério do que costumava me sentir. Um sentimento de urgência e de seriedade tomou-me de súbito. Do nada, brotou-me um intenso sentimento de compromisso com o novo ser que estava tentando reencarnar, voltar ao corpo físico. Eu sabia que não adiantava explicar muita coisa ao meu amigo por sua ignorância espiritual. Eu demorei anos para aceitar pequenas verdades, estando já fora do corpo denso. Como poderia ele absorver assim o que quer que eu lhe dissesse? Não. Eu sabia que teria de tomar ações mais concretas, mais próximas da realidade dele. Então disse, tentando despertar nele suas responsabilidades: Renato, o exercício da sexualidade deve ser praticado com responsabilidade. A questão não é simplesmente impulsos físicos, dar vazão aos desejos e pronto, envolve muito mais. E querendo você aceite ou não, é responsável pelas consequências que decorrem desse ato. Percebi que Renato se sentiu desconfortável e calou-se. Eu insisti. Prometa que vai esperar alguns dias, para que eu possa te mostrar algumas coisas. Você precisa de pelo menos alguns dias para digerir. Caso contrário, meus esforços serão inúteis. Cara, não posso prometer nada. Eu nem acredito que isso aqui é de verdade. Para mim, você é minha própria consciência, meu inconsciente falando comigo, é isso. Não importa, prometa. Eu vou me lembrar de alguma coisa quando acordar. Eu vou fazer você se lembrar. Benedita, que não foi percebida pelo neto, fez um gesto indicando que nosso encontro deveria terminar. Tínhamos de continuar depois. Abracei meu amigo e pedi outra vez. Prometa. Você agora vai descansar, mas ao acordar, vai lembrar que fez uma promessa. Prometa que vai esperar uma semana, só isso. Tá bom. Digamos que isso aqui fosse verdade. Eu diria que prometo esperar uma semana, afinal nem consegui o dinheiro ainda. Que bom. Então temos um acordo? Fui ajudando o Renato a se acomodar e ele entrou em forte sonolência. Sussurrei outra vez ao seu ouvido. Promessa é dívida, eu vou cobrar. Voltei-me para Benedita, que me sorriu feliz. Você conseguiu conversar com ele, meu filho? Que maravilha. Eu estou exausto. É uma energia muito densa mesmo, só amando muito. Vamos ver se vai dar certo. Resmunguei exaurido. É claro que vai. Saímos buscando um ambiente de vibração mais elevada para o nosso refazimento. E eu não conseguia parar de pensar na criatura que tentava reencarnar. Lembrava-me das necessidades de Paula em retornar ao corpo físico e na mulher desconhecida, moradora de rua que a abrigara em seu corpo, proporcionando-lhe a nova oportunidade de renascer. Depois daquela conversa com Renato, sentia-me ainda mais comprometido com o filho dele que chegava. Capítulo 10. Benedita seguia animada, já eu estava preocupado. Para onde vamos, Benedita? Vamos para a sua casa? Sei que ali você poderá se refazer. Caminhei em silêncio até quase chegarmos. Quando nos aproximávamos, indaguei. Acha que vamos conseguir? É tão difícil despertar-lhe a consciência. Eu sei. A falta de valores morais e de se dar a real importância às questões espirituais dificulta tudo. As criaturas ficam completamente entorpecidas e entregues aos seus instintos, às suas vontades e desejos imediatos e egoístas, sem pensar nas consequências espirituais de seus atos. Espirituais e materiais, você quer dizer, porque ele pode sofrer consequências sérias em sua vida. Certamente. É que quando a criatura está assim, considerando tão irrelevante as questões espirituais, por mais que sofra, não reconhece que seu sofrimento está nas escolhas que fez,
Ela vai pulando de galho em galho, culpando uns e outros pelos seus sofrimentos. Demora muito a enxergar que ela própria é a origem de suas mazelas e que igualmente as soluções de seus problemas está dentro de si. Cada um pode ser seu próprio algoz ou seu próprio herói. O ser humano não precisa de heróis fora de si, apenas orientadores que os guiem para dentro de si mesmos. Eu estava desanimado e a nobre irmã percebeu logo e me pediu: não desanime. Tenho algumas ideias. Acho que o Renato precisa é a Pamela, é um tratamento de choque, um choque de realidade espiritual. Será? Acho que devemos tentar. Ela respondeu com um olhar misterioso. Tem algo em mente? Vamos nos refazer aqui. Antes do amanhecer, podemos procurar Pamela, investigar melhor suas tendências e predisposições. Caso nada funcione, vamos levá-los para conhecer uma clínica de aborto clandestino, para que se conscientizem do que os espera em um lugar como esse. Quem sabe isso os toque a consciência. Confesso que fiquei assustado com a sugestão de Benedita. Aquilo me parecia um ato extremo. Ela captou meus pensamentos e respondeu: nada é tão extremo quanto tirar a vida de outro ser humano. As consequências desse ato afetarão a vida de Renato, que atrairá sobre si mesmo compromissos sérios com as leis divinas, e esses débitos o alcançarão, levando a ele sofrimento e dor. Sabemos o quão sério é tirar a vida de outro ser. Deus é o dono absoluto da vida. Ela não nos pertence. Somos beneficiados com a vida, com o corpo que recebemos, enfim, somos usuários das bênçãos divinas. Tudo pertence ao Criador, que generosamente nos concede a oportunidade de escolher o nosso caminho. Ela fez demorada pausa e por fim completou: isso é que é extremo. Você está certa. Temos de usar todos os recursos para ajudá-lo. A escolha é dele, mas a nossa parte nós vamos fazer. Entramos. O ambiente me pareceu um pouco menos denso. Todos dormiam. Andei devagar, pisando leve, como se pudesse acordá-los. Que hábito arraigado! Era assim que eu entrava em casa quando não queria que meus pais soubessem o horário que eu tinha chegado. Fui até o quarto dos meus pais, que dormiam tranquilos. Observei o semblante do meu pai. Ele me parecia cansado. Havia envelhecido um pouco, mas sentia suas energias mais fracas. Sorri feliz pela bênção de poder vê-los e aplacar a saudade que sentia deles. Como eu os amava! Quando estava encarnado, não conseguia perceber como era enorme meu carinho por eles. Estava preocupado demais comigo mesmo para notar. Depois, fui até o quarto de Sueli. Seu corpo denso estava profundamente adormecido e seu corpo espiritual estava sentado na cama, olhando para o vazio. Assim que entrei, ela me viu e correu em minha direção. Serginho, como é bom vê-lo, que saudades! Abracei minha irmã com ternura e depois sentei-me ao seu lado. O que está fazendo por aqui? Uma nova tarefa? É isso mesmo. E o que é dessa vez? Problemas com o Renato. O que ele fez? Ainda não fez, mas pretende fazer. Estou aqui para tentar impedi-lo. Ela fitou-me séria e interessada. Eu aproveitei a oportunidade e falei sem rodeios. A namorada dele está grávida e eles não querem a criança. Pretendem abortar. Que horrível! Isso é muito triste. Triste e perigoso. O aborto? Não só o aborto em si, mas tudo o que envolve essa decisão, principalmente suas consequências. Aborto é um ato sério aos olhos de Deus, não é? Tudo o que fazemos contra as leis divinas nos traz consequências negativas, mas tirar a vida de outro ser traz impacto ainda mais forte. Claro que cada situação tem suas agravantes e suas atenuantes. Como as pessoas são sem noção! Fitei minha irmã longamente. Ela me pareceu ligeiramente ausente. Distraída por um súbito pensamento, eu aproveitei a oportunidade e emendei. Nem me fale, mas a coisa começa antes, você sabe. Como assim? A irresponsabilidade começa bem antes. Ela esperava o desenrolar da conversa e eu a fitava, para ver se ela atinava para o assunto que eu queria tocar com ela. É verdade, respondeu ela meio alheia. Sabe do que eu estou falando, Sueli? Do aborto? Não. Estou falando de muito antes. Do sexo? Também. Ela ficou envergonhada, mas tentou disfarçar. Sexo é uma coisa boa, Sueli, você sabe disso. Não.
Mas eu sei, é bom. Aliás, como tudo que Deus criou, o problema é como resolvemos conduzir essa dimensão de nossa vida. Ela me olhava séria. O exercício da sexualidade precisa ser vivido com consciência e responsabilidade, sabendo exatamente as consequências de nossas escolhas e os resultados que podem advir da vida sexual. É preciso olhar além da força dos instintos em si, perceber o que abrange e se conduzir com sabedoria. Puxa, Serginho, que papo sério! Não quero falar desse assunto com você. E com quem você está falando sobre isso? Com a dona Eugênia? Eu tenho vergonha de falar com ela. Bem que ela tenta, mas eu saio de fininho e ela acaba não insistindo, é tão íntimo. Passei a mão com carinho na cabeça de minha irmã. Eu sei disso. Dá vergonha mesmo. Mas esse assunto é importante demais, Sueli. Você precisa conversar com alguém, trocar, perguntar. Precisa conhecer todos os aspectos do tema e seus desdobramentos. É a melhor maneira de fazer boas escolhas nesse campo. Se fugir ao tema, ficando com conhecimentos e informações superficiais ou reduzidas, não conseguirá compreender toda a amplitude que ele envolve. Fiz uma pausa e sorri para ela, que continuava a me escutar com atenção. Vejo o Renato e a Pamela. Eles não agiram com plena consciência. Poderiam ter utilizado qualquer método anticoncepcional, há tantos disponíveis, mas ao invés disso, não se preocuparam como deveriam, não deram a devida atenção para a questão. Aconteceu a concepção, agora a situação deles é séria e eles continuam lidando com o assunto sem dar a ele a devida importância. Estão a ponto de trazer muito sofrimento para suas existências. E por quê? Porque não lidaram com o sexo, com a sexualidade, com a consciência necessária. Fez-se prolongado silêncio. Ela sentou-se na cama pensativa. Você está certo. Não damos a devida atenção para a questão. Falamos de sexo o tempo todo, mas não de uma maneira realmente construtiva. Esse assunto normalmente está envolto em muito segredo, em muita vergonha. Falta olhar para isso com mais abertura e tranquilidade. Que coisa, né? E você está se cuidando? Eu ainda não. Mas está namorando, não está? Não sei, quer dizer, ainda não. Não me esconda nada, Sueli. Você sabe que eu vou descobrir mesmo. Não quero você por perto quando eu estiver namorando. Bobinha, claro que não. Por isso estou aqui agora. O que é que está rolando? O nome dele é Dimas. Dimas? É. Você está apaixonada, minha irmã. Estou vendo em seus olhos. Eles brilham diferentes quando fala nele. É, acho que estou. E ele? Sueli sorriu ao responder sem graça. Acho que está também. A lembrança do amado fez com que ela se soltasse. Puxou-me para sentar-me ao lado dela, como fazemos com os grandes amigos, e falou: ele é uma graça, Serginho. Vai gostar dele. E pôs-se a falar do namorado com ternura e carinho, contou-me tudo. Desde quando haviam começado a namorar, eram amigos do colégio. E a amizade virou paixão, exatamente como aconteceu comigo. Ficamos muito tempo conversando. Ela falou sem parar e eu escutei, muito grato por poder estar ao lado da minha irmã e ajudá-la. Falei muito com ela sobre tudo o que eu sabia, como homem e como espírito. Orientei-a no sentido da importância do sexo e de como ele pode nos unir. Os dois estavam saindo há 2 meses e aguardavam o momento oportuno para estabelecer a vida sexual como um casal. Eu tive a oportunidade naquela noite de orientar minha irmã e ela me escutou atentamente, abertamente. Foi uma conversa linda. Ao final percebi que ela estava mais preparada e segura para tomar uma atitude na direção da vida adulta, com todas as informações que precisava. E a consciência espiritual do que o sexo tem de bom, verdadeiro, e principalmente de como o amor, o carinho é fundamental entre o casal, preparei da melhor maneira que pude, e ela aceitou bem. Deixei-a dormindo tranquila quando saí do quarto. Benedita me aguardava na sala. Pronto para o encontro com Pamela? Gostaria de ver meu irmão, se não se importa. É que está quase amanhecendo. Nem notei. Vou dar uma olhada nele e podemos ir. Entrei no quarto de Fábio e fiquei assustado. Ele estava tão diferente. Um adolescente dos mais rebeldes que conheci. O quarto tinha pôsteres de heavy metal
e de vampiros e zumbis por todos os lados. A atmosfera do ambiente era densa e ele tinha conexões espirituais visivelmente prejudiciais ao seu desenvolvimento espiritual equilibrado. Seu corpo sutil pairava bem sobre o corpo denso, quase não percebendo a distinção entre eles. Beijei-lhe a face e disse: venho te ver em breve. Precisamos ter uma conversinha de irmão mais velho para o mais novo. Fábio não registrou minha presença, nem um pouquinho sequer. Saí entristecido e frustrado, mas logo tratei de mudar meus sentimentos, afinal, tinha uma tarefa em andamento. Capítulo 11. Ao nos afastarmos da casa, senti forte aperto no peito. A amorosa Benedita tocou meu braço com delicadeza e perguntou, preocupado: acho que sim. Senti uma angústia me envolver. É com Sueli? Minha irmã me preocupa um pouco, mas acho que a conversa que tive com ela me deixou mais tranquilo. Estou preocupado com Fábio. O que foi? Não sei. Senti-me angustiado depois de entrar no quarto dele. Foi algo que viu? O que sentiu lá dentro que o perturbou? Não sei bem ainda porque estou tão preocupado. Retribui àquela adorável senhora seu olhar de compreensão e atenção, dizendo: vou deixar tudo isso de lado agora. Precisamos nos concentrar em Renato. Acha que ainda temos tempo de conversar com Pamela? O amanhecer se aproxima, mas podemos tentar. Sem dúvida, depois de certa hora da manhã, com todos acordados e intensa atividade, as sutilezas espirituais se tornam mais difíceis, mas ainda temos algum tempo antes que o frenesi do povo comece. Frenesi? E não é isso? Um corre-corre danado, todo mundo ocupado e com o quê? Sobrevivência. Mesmo na luta pela sobrevivência, os animais nos superam, são mais tranquilos. Acho que não chega a ser nem mesmo sobrevivência. Acho que estão todos andando pela vida como zumbis, mortos-vivos, sem objetivos próprios, caminhando como um rebanho numa manada. Fitei Benedita e concordei. Mortos-vivos. Acho que é por isso que há tantos filmes atualmente sobre zumbis. O povo se identifica. Benedita sorriu e seguimos rapidamente rumo ao encontro de Pamela. Paramos diante de uma bela casa localizada em bairro nobre de São Paulo. Um jardim bem cuidado se espalhava pela calçada e na fachada da residência, muito bem protegida, com segurança reforçada nos muros altos. É aqui. Bela casa, Benedita. É uma família com muitas posses. Sim, dinheiro é o menor dos problemas. No entanto, observe a psicosfera da casa. Observei atentamente e notei que a residência estava envolvida em energias densas. Vamos poder entrar, Benedita. Temos autorização das esferas mais elevadas, por isso podemos sim. Eles são religiosos, mas estão afastados das verdades espirituais. Levam o evangelho nos braços, mas não estão levando no coração. São católicos? Não, são protestantes. Logo fomos recebidos por um homem mais velho e uma senhora, também com aparência de mais idade. Apesar de manterem aquela forma mais envelhecida, seus semblantes eram radiantes e seus olhos tinham intenso brilho. Eram seres que tinham intenso amor. É bom vê-la novamente, Benedita. Olá, Pedro. Como vai, Antônia? Preocupados com nossa menina. Conforme lhes falei, trouxe Serginho. Ela nos apresentou. Percebi que já tinha falado ao meu respeito. Estamos felizes em receber sua ajuda, Serginho. Estou aqui para colaborar. Espero que possamos realmente ajudar os dois. E nós também. Está amanhecendo. Vamos tentar manter contato com ela. Estaremos em vibração intensa para evitar que aqueles que não compreendem tentem nos impedir. Ao atravessar a casa, notei que havia entidades espirituais com rosto de poucos amigos ao longo do caminho. O simpático casal nos levou direto ao quarto da garota, que dormia em sono profundo. Ao entrar no quarto, fiquei impressionado. A cena era de comover os corações mais descrentes. Pamela dormia em sono profundo e seu corpo espiritual estava agarrado ao corpo denso. Ela estava desperta, mas mantinha-se de olhos cerrados, esforçando-se para não registrar o lamentoso desequilíbrio do espírito que se ligara a ela pelos laços da maternidade. Benedita apontou-me o ventre da garota. Ela estava grávida de 6 semanas. Pude ver claramente o feto que se formava. Na verdade, já estava formado, e o coração do bebê batia mais acelerado.
respondendo às súplicas do espírito que desejava reencarnar. Este ligava-se ao feto e logo à mãe. Víamos 4 corpos sobrepostos, o corpo denso de Pamela e seu corpo espiritual, bem como o corpo do feto e o corpo espiritual daquela que seria seu filho. O corpo que se formava era masculino. Notei que a carga genética era perfeita e o bebê teria um corpo saudável. Apesar disso, as energias de rejeição de Pamela atingiu as estruturas sutis do perispírito do reencarnante. Uma emoção intensa tomou conta de mim. Pude sentir profundamente a grandeza da vida, a força do Criador materializada naquele minúsculo ser que se formava. Era intensa a vida que havia ali, tão intensa que eu quase podia ver o fluido vital do universo sendo canalizado para aquele ser, concedendo-lhe forças para agregar o ser espiritual ao ser material no maravilhoso milagre da vida e da reencarnação. Como a criação de Deus era perfeita em cada pequeno detalhe, tive vontade de me ajoelhar diante daquela cena. Era quase o próprio Deus realizando o seu trabalho de renovação da vida ali bem diante de mim. Uma coisa maravilhosa. Baixei minha cabeça e orei ao Criador. Eu não fazia muito isso, mas naquele momento senti enorme vontade de agradecer a Deus pela sua grandeza, beleza e amor. Eu estava perplexo, atingido pela sublimidade daquele quadro. Em visita à colônia espiritual Nosso Lar, já tinha visto muitas coisas bonitas em minhas andanças. Depois de deitar meu corpo físico, também já vira muitas coisas tristes e horrendas, mas jamais havia sentido a grandeza do Criador como naquele momento. Agradeci e depois pedi ajuda a ele para que pudéssemos contribuir, impedindo Pamela de comprometer-se com as leis divinas que regem o universo. Interromper a gestação seria cometer um crime contra Deus. Ela fica aqui, agarrada ao corpo denso. Já tentamos conversar com ela, mas não nos escuta, tem medo de tudo. Sem pensar muito, aproximei-me do ser em reencarnação e vibrei por ele todo o carinho que consegui. Senti que ele se acalmou um pouco. Os batimentos cardíacos do feto também reduziram ligeiramente. Aproximei-me de Pamela e falei: "Oi, Pamela. Sou o Serginho, amigo do Renato." Ela continuava com os olhos cerrados e eu insisti: "Precisamos conversar." Ela não respondeu. "Por favor, sei que está me ouvindo. Precisamos conversar." Eu insisti outra vez. Depois de argumentar mais um pouco, ela falou assustada: "Vá embora, não quero falar com ninguém. São todos demônios querendo me assombrar." "Então é disso que tem medo? Acha que somos demônios? Vão embora. Sei que eu errei, que cometi um pecado muito grande, mas vou consertar tudo, eu vou consertar. Vocês não vão me levar embora, eu vou me redimir." A jovem desabou chorando em desespero. Seu corpo físico agitou-se e logo a angústia foi sentida também pelo feto. Percebi que não adiantaria insistir, ela não nos escutaria. Precisaríamos encontrar outro modo de ajudá-la. Nos colocamos em oração, buscando transferir vibrações de amor e harmonia mãe e filho. Ambos estavam em profundo desequilíbrio. A operação durou cerca de 30 minutos, até que conseguimos que ambos se tranquilizassem um pouco. A mãe de Pamela entrou no quarto, chamando a garota enquanto abria de leve a janela. A garota despertou sonolenta. "Já é de manhã, já são quase 8 horas. Você não tem que estudar para as provas?" "Já vou, mãe," resmungou Pamela contrariada. Depois virou-se de lado e adormeceu outra vez. Saímos do quarto. Não havia nada que pudéssemos fazer naquele momento. Precisaríamos de outra estratégia. Acompanhamos o casal que nos recebera até os fundos da casa, que abrigava outro jardim bem cuidado. Nos sentamos sob um belo pergolado, com 2 árvores de primavera ao seu redor. Elas estavam floridas e lindas. Ao acomodar-me, respirei profundamente. Eu precisava de ar fresco. Capítulo 12. Depois de algum tempo em silêncio ali embaixo daquele pergolado, quando o aroma das flores nos envolveu no frescor daquela manhã de primavera, fitei Benedita e comentei: "É, minha amiga, temos muito trabalho. Nem me fale. Porque acha que você está aqui? Mas por que eu? Não tenho experiência nessas coisas, como posso ajudar? Você que é experiente aqui, mas você é jovem. Você sabe exatamente como eles pensam, sentem
E qual o melhor meio de ajudá-los? Você é um deles, enfim. Sorri ligeiramente. Ela tinha razão. Muitas vezes, para compreender um jovem, somente outro jovem, os adultos parece que esquecem o que sentiam, o que pensavam, quais seus problemas, aflições e angústias na adolescência. Parece que depois que crescem, eles olham para essas questões como se fossem menores, mas não são. Ser adolescente em qualquer época é difícil, seja nos tempos atuais ou antigamente. Os problemas mudam, os desafios podem ser diferentes, mas o jovem passa nessa fase pelas mesmas transformações internas. As mudanças hormonais, a necessidade de autoafirmação, a necessidade de descobrir sua individualidade, a necessidade de desafiar os pais. É um momento delicado de grandes transformações, mas que todos que são adultos já sentiram na pele. Por onde começar? Indaguei. Sente-se melhor? Estou sim. A natureza sempre me alimenta. E graças a Deus que nos colocou a natureza por perto. O que seria de nós sem ela? Sorrimos e ela prosseguiu. Pamela tem 16 anos. A mãe é completamente contra o namoro com Renato. Até porque, e principalmente, ele não é evangélico. Eles se conheceram na escola? Não. Na verdade, se conheceram no clube. Os dois jogam tênis e a garota é muito boa. Renato se encantou com ela e começaram a se encontrar, apesar da diferença de idade. Então estão namorando escondido, é isso? Exatamente. Pamela tem feito de tudo para esconder dos pais seu relacionamento. Mas como faz isso? E eu ainda preciso explicar o que o jovem não faz quando deseja alguma coisa. Lembrei-me da minha moto e dei um sorriso amarelo. Benedita tinha razão. Sempre conseguimos esconder dos nossos pais aquilo que eles não querem que façamos. E agora ela está desesperada. Os pais são muito rigorosos. Pensam que a filha, que frequenta os cultos regularmente e participa de um grupo de jovens, está protegida. Não imaginam que a garota os está desobedecendo. Eles não percebem. A mãe e ela não são amigas, então? A mãe acha que é, mas de fato não considera o turbilhão pelo qual a menina está passando, e ainda mais agora com a gravidez. Encostei-me no banco e respirei fundo. Ela está sozinha e desesperada. Que coisa triste. É meu neto, que a deveria estar apoiando, não está. Você percebeu como ele leva a questão de modo leviano? Quer que ela faça o aborto e pronto. Está até um pouco entediado com ela por representar um problema em sua vida. Ela gosta dele ao menos? Ele gosta, sim, mas não está disposto a fazer qualquer sacrifício. Quanto mais assumir a garota, conviver com os pais evangélicos e tudo mais, que implicaria em assumir a consequência de sua decisão, de seus atos. Acho que ela precisa ainda mais de nós do que ele, sem dúvida, mas precisamos movê-lo, tocá-lo para que ele apoie. Você está certa. Pressionar a menina é deixá-la ainda mais desequilibrada. Exato. Vamos trabalhar sobre o Renato na intenção de influenciá-lo e vamos trabalhar para equilibrar Pamela, para que possamos de algum modo ajudá-la. Certo? Nosso foco maior então será Renato. Dada a urgência e a delicadeza da situação, proponho o seguinte: vamos nos separar. Vou acompanhar Pamela ao longo do dia de hoje e você fica com Renato. Vamos trabalhando a situação na tentativa de dificultar-lhes a concretização de ações na direção do aborto. O casal que nos acompanhava já havia se afastado para auxiliar no equilíbrio de Pamela. Benedita concordou prontamente e nos separamos. Eu sabia que o dia seria longo. Entrei na casa elegante e sofisticada. Uma empregada trabalhava na cozinha. Fui até o quarto e encontrei Pamela sentada na beira da cama. Ela estava muito pálida. Correu para o banheiro da sua suíte, tendo cuidado de trancar a porta de seu quarto antes. Ajoelhou-se na beira da privada e vomitou inúmeras vezes. Eram os enjoos matinais que a estavam torturando. Quando terminou, sentou-se de novo na beira da cama e começou a chorar, cheia de angústia. Como desejei ajudá-la naquele momento. Aproximei-me dela e apliquei-lhe passos, buscando transmitir-lhe energia e, acima de tudo, compreensão e imenso carinho. Sabia que o que ela mais precisava naquele momento era de um colo, de apoio. Se eu pudesse, e se eu soubesse, teria me feito visível para ela, mas Pamela recebeu muito bem minhas vibrações. O enjoo atenuou-se e ela se acalmou. A mãe chamou pela menina, que abriu logo a porta e respondeu que logo desceria.
Ainda sem muita vontade, começou a arrumar-se. Eu aproximei-me dela e falei aos seus ouvidos: "Você está muito bonita, Pamela. Mais bonita ainda por estar grávida. Traz uma vida dentro de si. É isso. Por si só já é belíssimo. Não tenha vergonha." Procurei de todos os modos transmitir-lhe pensamentos positivos que a colocassem para cima. Parece que deu resultado. Ela desceu, tomou um café bem leve junto com a mãe, que insistiu: "Precisa comer mais, filha. Você está emagrecendo." "Não tenho tido fome." "Sei. E por que não?" Parecia que a mãe desconfiava. Percebi o medo no olhar de Pamela. Senti que ela queria contar. "Você tem se alimentado muito mal ultimamente? O que está acontecendo?" "Não tenho me sentido muito disposta." "Está doente, filha? Vou marcar médico." "Não." Ela quase gritou. "Não precisa. São as provas, muita pressão. Você sabe como eu fico com a pressão, sinto enjoos." A mãe continuava a fitá-la, como desejando esquadrinhar seus pensamentos. Ela pressentia, eu tinha certeza. "Se estiver acontecendo alguma coisa mais, Pamela, você tem de me contar." Sua voz ficou mais aguda e estridente. Ela estava ficando irritada. Certamente a possibilidade da gravidez passara de relance em sua mente. "Não deve esconder nada de mim, do seu pai, você sabe. É pecado desobedecer aos pais. Jesus não aprova isso." "Eu sei, mãe, eu sei. Não estou escondendo nada, imagine. Preciso ir agora. Tenho simulado a tarde toda. Vou antes para estudar um pouco com minhas amigas." "Está certo. Volte direto para casa, precisamos conversar." Pamela gelou. Seu coração começou a bater acelerado. Ela olhava para a mãe como a pensar: será que ela está desconfiada? Será que descobriu? De supetão levantou-se, pegou as suas coisas, despediu-se da mãe com um beijo e saiu rápido, ofegante. Como eu poderia fazê-la se acalmar se a cada segundo ela tomava um novo baque que a desestabilizava? Eu a segui de perto. Procurava orar ao seu lado na tentativa de acalmá-la. Na escola não se encontrou com ninguém. Foi direto para a biblioteca e acessou seu tablet. Tirou da bolsa 2 papéis com anotações e colocou sobre a mesa. Eram endereços. Ela clicou e eu acompanhei. Pamela pesquisava clínicas de aborto. Claramente tinha recebido indicação de alguém e pesquisava para conhecer o lugar. Nas fotos da internet tudo parecia muito bom. Clínicas de obstetrícia, tudo normal. Era certo que Pamela queria livrar-se o mais rápido possível daquela situação. Uma amiga chegou e sentou-se. Era que havia lhe conseguido indicações das clínicas. "Qual delas será que é melhor?" perguntou Pamela com ansiedade. "Minha prima fez nesta aqui." Apontou para um dos papéis. "Então é boa?" Boa não é. É que essas coisas não são muito baratas. Essa ela conseguiu dinheiro para pagar e ela está viva." "Ai, que horror, Laura. Mas é verdade?" "Meu Deus, por que foi acontecer isso e agora? Preciso resolver depressa. Acho que a minha mãe está ficando desconfiada, se é que ela já não descobriu. Não seria melhor você contar logo tudo para ela? Será que ela não iria compreender, te ajudar? Amiga, essa é uma situação muito delicada." "Não. E você prometeu que não contaria para ninguém." "Claro que não, mas ela é sua mãe. Quem sabe você não está enganada. Ela vai te compreender." "Ela nunca vai me compreender. Ela me proibiu de ver o Renato. Ela não aprova, não quer que eu namore, principalmente com ele. Já falei para você, eles não gostaram do Renato quando encontraram com ele no clube. Que implicância, implicância mesmo. Por ele não ser evangélico, você acha? Acima de tudo. E por ser mais velho do que eu também, eles não aceitaram de modo algum, proibiram-me, você sabe. Que droga essa religião." Laura levantou ligeiramente a voz. "Fale baixo." Pamela calou-se com lágrimas nos olhos, sentia medo, dor e raiva ao mesmo tempo. Bateu na barriga com toda a força. Ela detestava estar grávida, detestava aquele ser que se intrometera em sua vida e agora crescia dentro dela. Eu estava em pé ao lado dela e podia notar claramente o efeito que suas palavras e sentimentos causavam no ser que reencarnava. As vibrações de raiva e rejeição da mãe estremeciam as fibras delicadas daquele corpo em formação, e as energias deletérias e densas que acompanhavam aquela alma tornavam-se ainda maiores. Em consequência, alimentavam o mal-estar em Pamela. Ela sentia forte enjoo e teve de correr ao banheiro. Quando retornou, estava pálida.
Sentou-se desanimada. Suas forças pareciam esvair-se. A jovem sentia-se perdida e só. Aproximei-me dela e envolvi em vibrações de amor. Naquelas condições emocionais, seria muito fácil para ela tomar decisões que poderiam lhe trazer amargas consequências. Eu podia notar a ideia fixa do aborto, que se transformara em forma-pensamento cada vez mais intensa. Já não era apenas um desejo, a vontade de resolver o problema, mas tornava-se uma obsessão, e o ser em formação, compartilhando e sabendo igualmente das intenções daquela que lhe seria mãe, sofria intensamente. Fiz uma oração com todo o meu carinho e ao final observei que Pamela se acalmara levemente e também o bebê. O trabalho era incessante, mas não evoluía. Aproximei-me um pouco mais de Pamela e tentei conversar com ela. Falei com todo o meu carinho. Você não precisa praticar esse ato contra a vida, Pamela. Há outras maneiras de contornar essa situação. E pense, acima de tudo, se Deus permitiu que você ficasse grávida, sendo Ele o dono da vida, deve haver um motivo. Com certeza há um motivo. Deus está dando uma oportunidade para essa alma que volta ao corpo através de você, do seu corpo. E você tem algo a aprender com toda essa situação. Pare e pense. Nada acontece sem ser da vontade de Deus. Ele é o dono de tudo. Deus ama você do mesmo modo que ama esse serzinho que está se formando. Parei e fiquei observando emocionado o feto. Como era perfeito! O coraçãozinho batia acelerado e a vida ganhava intensidade. Observava ainda o fio que ligava o corpo em formação à alma que encarnava. Que coisa maravilhosa era aquela! Um ser que habitava o mundo espiritual e encontrava uma ponte para voltar ao mundo. Como Deus é perfeito em tudo o que faz. Eu vi o sangue correr pelo corpinho e a energia fortalecer-se entre o feto e a alma que eu iria ninar. Mas Pamela não me escutava, nenhum sinal de que ela captava de alguma forma minha presença, meus pensamentos, meus sentimentos. Eu estava emocionado diante da beleza da vida, muito emocionado. Sentia vontade quase incontrolável de tomar aquele ser em meus braços, tamanha sua fragilidade e delicadeza, protegê-lo, ampará-lo. E naquele momento, pela primeira vez, desejei um dia voltar à Terra como mulher, para poder trazer em meu corpo a possibilidade do milagre da vida. Poder colaborar com o Criador daquela forma era uma incumbência sagrada. Embora a jovem mãe não me notasse, percebi que o feto se acalmou e o espírito que reencarnava sorriu, demonstrando que recebia meu carinho. Ele se sentia bem com minha oração. Fiquei ali mais um pouco observando aquela cena grandiosa e fiquei curioso. Quem seria aquele espírito? Por que retornava naquelas condições? Deixei Pamela entregue a si mesma e rumei para a casa do Renato. Era preciso informar Benedita das intenções de Pamela e de sua fixação quase impenetrável no aborto. Para ela, esse já era um ato consumado. Ela desconsiderava quaisquer pensamentos ou ponderações que lhe apontassem caminho diverso. Precisávamos agir. Capítulo 13. Ao chegar, a doce senhora me recebeu com as conhecidas rugas na testa. Nem precisava falar. Eu sabia que ela estava preocupada, sorri e abracei-a. Infelizmente, as notícias que trago não são boas. Não me fale uma coisa dessas, suspirou Benedita. Fiquei em silêncio sem conseguir dizer nada. O que Renato estaria aprontando agora? Não me atrevi a perguntar, mas ela logo falou. Meu neto está sendo muito mais irresponsável do que eu poderia supor. A falta de consciência da realidade espiritual está lhe fazendo muita falta. Fitei em silêncio e ela prosseguiu. Ele está simplesmente ignorando suas obrigações e responsabilidades. Está. Ela fez uma pausa pequena, depois falou em tom irritado. Está com a intenção de abandonar Pamela sozinha nesta situação. Como assim? Fiquei assustado. Acho que ele está negando internamente seus compromissos. Quer parar de olhar para a situação como sendo sua responsabilidade. Quer se convencer de que a moça é responsável por não ter tomado todos os cuidados. Ele quer se isentar, mas que absurdo. E isso não é o pior. Fiquei mudo, quase sem conseguir respirar. O que poderia ser pior? Ele marcou um encontro com outra garota. Pretende afastar-se gradualmente de Pamela e já encontrou uma substituta para atender-lhe às necessidades fisiológicas. Como sabe de tudo isso? Você consegue ler os pensamentos dele?
Benedita sorriu pela primeira vez em alguns dias. Quem me dera, Serginho, quem me dera. Mas ainda não sou capaz. Eu acompanhei o dia todo e o vi conversando com alguns amigos. Ele confidenciou seus sentimentos e intenções a alguns deles. Que amigos a senhora sabe? Que eu tenho certeza. Ele conversou com Marcelo e com Tiago. E o que disseram? Tiago o apoiou completamente. Concordou que a menina é que tinha responsabilidade maior e apoiou sua decisão de se afastar dela, já que está lhe trazendo tantos problemas. E Marcelo? Achei que ele ficou meio em cima do muro, sem saber direito o que dizer, e não alertou o amigo por não saber se posicionar, mas acho que ele não concorda muito com o que Renato planeja. Sentei-me na cama de meu amigo, sentindo o chão sumir. A situação estava se complicando, ficando cada vez mais difícil. O que faremos? Indaguei por fim. Precisamos agir. Será que consigo me materializar para o Renato? Será que assim, se eu me materializar, ele me escuta? Acho que sim, não é, Benedita? Não creio que seja possível só a materialização, meu querido. Não há tarefas de materialização em alguma casa espírita aqui em São Paulo? Não tenho conhecimento. Podemos procurar. Podemos sim, mas não estou convencida de que isso seja suficiente. Ah, não é possível. Se ele estiver diante de um fantasma, conversando com ele diretamente, acho que vai começar a acreditar que o mundo espiritual é de verdade e que a vida sempre continua, bem como a responsabilidade por aquilo que escolhemos fazer em cada momento de nossa existência, que estejamos no corpo físico ou no mundo espiritual. Não sei se teremos autorização para algo assim. Você sabe que uma materialização exige preparo. É um trabalho muito sério e sempre com fins muito nobres e superiores. Mas a preservação da vida é algo mais do que importante. Sim, mas nossos irmãos já têm acesso às informações, orientações. Eles sabem o que devem fazer e estão escolhendo o contrário. Lembre-se, sempre temos o direito de escolher. Ninguém poderá fazer isso por nós. Suspirei profundamente, sentindo-me acuado e impotente. O que fazer? Precisamos nos recolher em oração, Serginho. Buscar orientações superiores para podermos saber quais providências possíveis de serem tomadas. Benedita tocou meu ombro com carinho e recomendou: vá para a casa de seus pais, busque lá sua inspiração. Eu irei ao núcleo espírita que nos apoia e hoje no início da noite nos encontraremos aqui novamente. Que Deus nos inspire as melhores possibilidades. Nos separamos de novo. Segui para a casa de meus pais com o coração pesaroso. Queria impedir meu amigo de fazer aquilo. Sabia que as consequências seriam muito graves e que aquela decisão lhe traria tristeza, dor, sofrimento, que poderiam prejudicar toda a sua programação encarnatória e, acima de tudo, ele iria contrair pesados débitos com as leis divinas, semeando dor para o futuro. Mas não podia decidir por ele, apenas inspirá-lo e aconselhá-lo a fazer o que era certo. Ao chegar na casa, onde fora o meu lar, estava tudo em silêncio. Escutei ao longe um choro abafado vinha do quarto de Sueli. Quando entrei, encontrei-a de bruços soluçando baixinho. No chão, o celular, com uma foto dela e um rapaz. Pela posição e localização do celular, percebi que ela o tinha arremessado ao chão. Por sorte, ele deve ter batido no puff do canto do quarto e não quebrara. Aproximei-me de minha irmã. Como ela era bonita! Desejei abraçá-la e envolvi-a com todo o meu carinho. Ela percebeu porque falou entre os soluços. Serginho, estou aqui, querido. O que aconteceu? Nada. Não pode esconder nada de mim, você sabe disso. Se não me contar, vou descobrir de qualquer jeito. Não pode invadir assim a minha vida. Silenciei por instantes. Ela estava certa, mas não me contive. Não importa. Vou invadir assim mesmo. Não quero ver você sofrendo sem fazer nada. Pode contar para mim, afinal sou um anjo. Posso te ajudar. Ela sentou-se na cama e sorriu entre lágrimas e disse, enxugando o rosto com as mãos: anjo? Que anjo o quê? Tá, um aprendiz então. Ela sorriu mais, relaxando um pouco. Sentei-me ao lado dela. Sua mediunidade estava mais intensa do que nunca e ela conseguia captar minha presença com grande nitidez. O que houve? Fico com vergonha de falar nesse assunto. Mas por quê? Do que tem vergonha? De tudo que diz respeito ao assunto. Namorado? É também.
Olhei para ela incrédulo. Ela estava falando de sexo. Minha irmãzinha querida estava falando de namorado, de tudo isso. Tive vontade de dizer a ela que nem pensasse naquilo, mas como? Ela estava com 17 anos, hormônios a todo vapor, experimentando os arroubos da sexualidade que explodiam em seu corpo. É claro que ela devia sentir receio de compartilhar comigo suas emoções. Aquilo tudo era muito íntimo. Por que está chorando? Você está namorando? Ficando. E onde se conheceram? Numa festa na escola. Ah, você sabe, rolou algo mais sério? Não, mas nos encontramos muitas vezes depois e acabamos ficando. Quantos anos ele tem? 19. E pelo jeito não está sendo uma boa experiência para você. Estou confusa, Serginho, eu gosto dele. Quero ficar com ele cada vez mais, por mais tempo, mas não tenho certeza de que ele sente a mesma coisa. Eu olhava minha irmã prestando atenção em cada detalhe de seu rosto enquanto ela falava. Seus longos cabelos cor-de-mel desciam lindos pelos ombros. Como haviam crescido. Seus olhos demonstravam a profunda angústia que ela estava sentindo, mas eu podia notar as energias conturbadas envolvendo sua mente e seu coração. As energias sexuais estavam profundamente afloradas, e eu sabia que ela estava assustada também com aqueles ímpetos que sentia. Eu a escutava com muita atenção. A certa altura, ela ficou calada e depois disse: ele quer que... Você sabe, o normal para qualquer casal. Sim, normal, né? Acha mesmo? Se acha o sexo normal? Ela balançou a cabeça sem conseguir responder. Sua face ficou ligeiramente ruborizada. Claro que é normal, Sueli. Sexo é algo bom e saudável, de fato é algo muito lindo. Eu sei que você sabe disso, então qual é o problema? Não sei se estou preparada. Ah, isso é importante. Se não está pronta, ouça sua consciência, minha irmã. Nunca ignore a intuição, ela sempre será sua melhor conselheira. Mas meu corpo, eu sei. Seu corpo está pronto, mais do que pronto eu imagino. Mas sexo não é algo somente físico, Sueli. Não, como assim? Eu ia prosseguir, mas ouvi barulho na casa. Minha mãe estava chegando com Fábio. Sabia da importância de seguir naquela conversa com a Sueli, então propus. Esse assunto é de muita importância. Podemos continuar mais tarde ou amanhã. É que Dona Eugênia está chegando. Sueli sorriu sem graça e eu emendei. Mas quero muito conversar com você sobre isso, afinal, é por conta desse mesmo assunto que eu estou nesta missão. É verdade? Tenho certeza de que posso compartilhar com você tudo o que eu estou aprendendo e vai ser muito útil. Fiz breve pausa, depois indaguei. Você tem conversado com a mãe sobre o assunto? Não, e não quero que ela saiba de nada, mas Sueli, ela poderá te ajudar. Não quero conversar sobre minhas intimidades com ela, tenho vergonha, mas ela é mulher como você. Já passou por tudo isso também, do que tem medo? Sueli olhou para mim sem saber o que responder, e minha mãe entrou no quarto, pegando minha irmã sentada na cama de olhar vidrado nos meus olhos. Oi, filha, tudo bem? O que está fazendo aí sentada desse jeito? Já sei, afirmou Dona Eugênia, intuindo imediatamente, e as duas falaram juntas. Estou conversando com Serginho. Capítulo 14. Afastei-me falando para Sueli. Depois eu volto para continuarmos o assunto que começamos. Aproveite e converse com ela, não esqueça. Você pode compartilhar tudo, tudo mesmo com nossa mãe. Ela é uma mulher amorosa, esclarecida pelo amor e pelo sofrimento. Vai compreender você, seja no que for, confie. Ela é um anjo que Deus colocou em nossas vidas. Os olhos de Sueli brilharam ao escutar minhas últimas palavras e deixei as duas conversando animadas. O dia estava terminando e logo teria de voltar para a casa de Renato. Aproveitei que mãe e filha conversavam e fui para o quarto dos meus pais. Acomodei-me na cama onde sabia que minha mãe costumava orar e pus-me a falar com Deus, pedindo sua ajuda e orientação. Ali permaneci por longo tempo orando. Depois silenciei para escutar a resposta que certamente chegaria. E escutei claramente sussurrar em meus pensamentos: Marlene Nobre. Marlene Nobre, pensei, quem é ela? Doutora Marlene Nobre? Doutora? Quem seria ela, médica? Onde iria encontrá-la? No que ela poderia me ajudar? Fiquei ali pensando quando escutei minha mãe entrando no quarto com Sueli. Falavam sobre namoro, ser mulher e sobre filhos. Escutei então minha mãe dizendo: Doutora Marlene Nobre,
fará uma palestra muito interessante sobre sexualidade, saúde e sobre aborto. Ela é uma defensora da vida, minha filha. Acho que seria interessante você ir comigo assistir. Sueli hesitava um pouco e logo que entrou no quarto me viu. Eu estava boquiaberto. Quem estaria nos inspirando daquela forma? Procurei e chamei baixinho, pedindo que aquele que estava ali nos ajudando se manifestasse, mas não havia ninguém, ao menos que eu pudesse ver. Sueli olhou para mim e riu. O que foi, Serginho? Parece que viu um fantasma? Eu estou surpreso. Quem é Marlene Nobre? Pergunte à mãe. Serginho quer saber quem é Marlene Nobre. Ele ainda está por aqui? Está sim. Bem, é preciso tempo para falar sobre essa trabalhadora de Jesus. É uma mulher que serve ao Mestre com amor e dedicação. Ela é médica, ginecologista e trabalha na divulgação do Espiritismo. Fundou junto com o marido uma casa espírita, onde trabalha em todas as frentes possíveis. Escreve e edita livros, jornal, faz palestras. Fundou a Associação Médico Espírita do Brasil. É incansável. E capitaneia uma campanha nacional contra o aborto. Gostaria que você viesse comigo, Sueli, para ouvi-la. Pergunte à mãe quando será a palestra. Sueli seguiu intermediando minha conversa com Dona Eugênia. Quando é essa palestra, mãe? Amanhã à noite. Vá, Sueli. Tenho certeza de que será esclarecedora. Eu também irei e vou levar outras pessoas comigo. Quem? Nos encontraremos por lá. Pode deixar que vou encontrar vocês. Eu ia saindo quando Sueli falou. Já foi visitar Paula? Não. Está tudo bem com eles? Está sim. Ela está crescendo e ficando cada vez mais linda. Você deveria ir vê-la. Sorri satisfeito com as notícias da vida de menininha para a qual Paula, minha antiga namorada, retornara. Estava morrendo de saudades, mas ainda não tinha encontrado tempo para revê-la. Entrei no quarto de Renato e deparei com Benedita inquieta. Ainda bem que chegou. Não consigo colocar um só pensamento bom na cabeça deste menino. Ele não me escuta de modo algum. Está com a ideia fixa do encontro com essa garota e só pensa nisso. Em como seduzi-la, conquistá-la e essas coisas, você sabe. Abracei a dedicada avó de Renato e contei-lhe o que acontecera em casa de meus pais. A inspiração que recebera para levar Pamela e Renato à palestra de Marlene Nobre. Certamente ela poderia oferecer a eles orientações importantes. Saímos imediatamente em procura do núcleo espírita que nos apoiava. Precisávamos da ajuda de companheiros experientes. Chegamos ao núcleo e logo estávamos com o dirigente esclarecendo a situação. É uma orientação interessante. Conhecemos bem o trabalho dessa companheira e certamente haverá consciência aos corações de Pamela e Renato. Vou designar uma equipe para auxiliá-los. Vocês precisam que ambos adormeçam profundamente para que possam ser levados em espírito até a palestra. Graças a Deus, contamos aqui com valorosos trabalhadores de Jesus. Antônio saiu e logo retornou com 4 espíritos, 3 homens e uma mulher jovem, que iriam nos ajudar em nossa empreitada. Fomos primeiro à casa de Pamela. Ela estava lanchando com os pais. Nossos amigos se colocaram bem atrás dela, aplicando-lhe energias calmantes e relaxantes. Rapidamente, todos os seus músculos começaram a relaxar profundamente e ela começou a abrir a boca, sentindo-se tomada por uma sonolência incontrolável. Ao mesmo tempo em que aplicavam-lhe os passes, lhe diziam que ela precisava dormir, descansar. O que você tem, Pamela? Indagou a mãe, notando a súbita sonolência da garota. Estou cansada. Acho que são essas provas se aproximando. Tenho estudado muito. Assim que finalizou seu lanche, Pamela levantou-se e disse, sem titubear, vou tomar um banho e descansar. Os pais finalizaram o lanche, enquanto ela subiu e preparava-se para o banho, mas o torpor a dominou. Deitou-se e relaxou mais fundo até cair no sono, que com a ajuda dos servidores espirituais fez-se mais e mais profundo. Quando seu corpo denso ficou completamente relaxado, seu corpo espiritual desprendeu-se ligeiramente e aproximei-me dela. Olá, Pamela, quero que venha comigo. Quem é você? Sou seu anjo da guarda. Não tinha escrúpulos em mentir naquele momento. Sabia que ela precisava desistir daquela ideia absurda do aborto e eu estava totalmente comprometido com aquele objetivo. Meu anjo da guarda. Então isso existe mesmo, não é só história? Aproveitei que a jovem estava meio atordoada e respondi com convicção. Claro que é verdade.
Você tinha dúvidas? Vamos? Precisamos ir depressa. Para onde? Vamos dar um passeio. Não gosta de passeios? Adoro. Então vamos. Sem esperar um só minuto, apoiei o perispírito de Pamela e seguimos para o salão onde haveria palestra. Ao chegar, fiquei surpreso. O lugar era pura luz que até ofuscava. Acomodei-me ao lado de Pamela numa espécie de galeria dentro do amplo salão. O tema da palestra de Marlene Nobre naquela noite era a defesa da vida. Pamela estava um pouco alheia, sentindo-se confusa com tudo o que se dava à sua volta. Ela não compreendia e acreditava estar sonhando. Fiquei aguardando ansiosa a chegada de Benedita, que traria Renato, junto com os demais companheiros. O tempo foi passando e nada de eles chegarem. Comecei a ficar ansioso, porque eles não chegavam. Iniciou-se o trabalho no plano físico e igualmente no plano astral. Começava a tarefa de apoio. Um coral de crianças trazida de colônias espirituais cantavam com suas delicadas vozes infantis uma linda melodia de louvor e gratidão à vida. Curioso, indaguei a um trabalhador espiritual do salão: quem são essas crianças? Por que estão aqui? São espíritos que se preparam para voltar ao corpo. Eles assumiram a forma física infantil para encontrarem-se com os pais que em breve os irão receber. Assim, o encontro fica mais doce, mais suave e inspirador. Aproximam-se da forma que eles irão apresentar quando seus corpos físicos tiverem essa idade. Interessante, muito obrigado. O trabalho seguia nos 2 planos e minha ansiedade não tinha tamanho. Quando anunciaram que a doutora Marlene iria começar a palestra, Benedita entrou com os 4 trabalhadores, sem Renato. O que houve? Cadê o Renato? Benedita olhou para Pamela e sorriu. Depois ficou séria e lamentou. Não conseguimos fazê-lo adormecer. Ele estava tão agitado, todo o corpo dele tão fixado na expectativa do encontro que eu aguardava, que não foi possível relaxá-lo. Que bom que pelo menos você obteve sucesso. Mas ela está bem confusa. Temo que não consiga fixar nada do que irá escutar. Os trabalhadores me escutaram e logo interviram, oferecendo um copo com água repleta de fluidos tonificantes que Pamela sorveu. O intuito era dissipar da mente dela o torpor que a dominava. Felizmente, quando a palestra começou, a garota estava acordada o suficiente para compreender os preciosos ensinos que receberia. Capítulo 15. Marlene Nobre proferiu uma palestra extremamente esclarecedora sobre a realidade da vida ao ser reencarnante. Falava como médica, ginecologista e como espírita e médium. Explicou com detalhes o momento exato da ligação do espírito com o corpo físico, o momento preciso na concepção. Sim, meus irmãos, somos veementemente contrários ao ato do aborto. Compreendemos as diversas circunstâncias adversas a que muitas vezes o ser feminino, a mulher, fica submetida em uma gestação não desejada. Circunstâncias aparentemente indesejadas, detestadas e odiosas. Entretanto, como conhecedores das verdades espirituais, não podemos ignorar que a preparação para o início de uma nova vida começa muito antes da concepção. Envolvida em sublime luminosidade que a grande maioria dos assistentes não podia ver, a grande servidora do bem prosseguia em sua palestra, inspirada por espíritos superiores. Vocês acham que o espermatozoide, que consegue a vitória sobre os demais, o faz por acaso? André Luiz nos esclarece que não. Entre os milhões que partem, há 1 ou 2 ou 3, dependendo da quantidade de fetos a serem gerados na gravidez, que já foram escolhidos e são auxiliados pelos espíritos trabalhadores do serviço de concepção para alcançarem o óvulo primeiro. O espírito que vai reencarnar normalmente já está presente no momento da concepção, aguardando o momento de ser ligado, conectado às primeiras células de seu novo corpo que começarão a se desenvolver. Enquanto o público presente acompanhava atento as explicações da palestrante, no plano espiritual tudo aquilo que ela dizia era demonstrado em uma transmissão tridimensional, em tamanho real, bem no centro do auditório, de maneira que todos pudessem acompanhar em detalhe suas explicações visualmente. Os espíritos ali presentes assistiam em tempo e tamanho real, como se tudo estivesse acontecendo diante deles,
os detalhes do momento do início na Terra de uma nova encarnação. Os presentes podiam acompanhar os fatos da vida microscópica e espiritual, sem serem expostos às cenas tão familiares da procriação. Quando a transmissão começou, Pamela, que antes estava distante, ajeitou-se na cadeira. De súbito, o assunto e mais especialmente as cenas que assisti lhe impressionaram profundamente. Ela sabia que aquilo se passara dentro dela, estava tudo acontecendo em si mesma, alarmou-se. Então o ser que trazia em si já tinha uma alma. Apesar de ainda estar confusa, sentiu-se despertar do torpor e tornou-se muito atenta e presente. As cenas se seguiam didaticamente e a palestrante também com ensinos esclarecedores. Como podem deduzir, a vida espiritual está presente no ser reencarnante no momento em que o espermatozoide penetra no óvulo, o momento em que a fecundação acontece. É neste exato momento que o ser espiritual se liga por fios magnéticos ao óvulo fecundado pelo espermatozoide, dando início a uma nova existência para aquele ser. Nenhuma concepção acontece ao acaso, sem um objetivo útil. A ciência estuda os diversos casos em que esta concepção parece não ter dado certo, e por falta de consciência espiritual de nossa humanidade, de uma ciência ainda pouco espiritualizada, muitas vezes dão pareceres favoráveis ao direito da mãe de interromper a gestação indesejada ou problemática. Certo? É direito sim de cada um. Uma mulher é dona do seu corpo e pode fazer o que bem quiser com ele, mas não vamos nos enganar. Não somos os donos da vida. Nosso poder é limitado e colheremos sempre a consequência de nossos atos quando decidimos infringir as leis divinas. Deus governa tudo e a todos através dessas leis perfeitas. O apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Temos de pensar muito no sentido profundo dessas palavras, à luz dos conhecimentos espíritas. Quanto mais conhecemos, mais responsabilidade temos. Pamela começou a ficar aflita, remexendo-se inquieta. Conhecia bem aquele versículo que Marlene Nobre citara. De repente, aquele versículo que ela escutara tantas vezes na igreja que frequentava, fizera um sentido diferente. Sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros e começou a chorar. De imediato, dois jovens que trabalhavam no plano espiritual, aplicando passes em irmãos no corpo denso e fora dele, aproximaram-se dela e começaram a tratá-la. Eu estava em silêncio, igualmente maravilhado com os recursos tecnológicos e energéticos que eram utilizados naquele salão. Perguntei baixinho a um dos trabalhadores do seminário: todos os jovens que estão aqui em espírito estão encarnados? A maioria, mas não todos. Fazemos um esforço muito grande para conscientizar nossos irmãos de suas responsabilidades e da seriedade que é uma gravidez, para evitar sofrimentos futuros e muita dificuldade para as mães, pais e os espíritos em processo de reencarnação. Não é raro vermos travarem-se verdadeiras batalhas espirituais entre os espíritos reencarnantes e seus futuros pais biológicos depois de um aborto. Todos perdem no final das contas. Balancei a cabeça concordando. Depois que Pamela se acalmou, conseguiu me ver com mais clareza e perguntou: eu conheço você de onde? Sou amigo do Renato. Não me lembro direito. Não nos conhecemos pessoalmente, acho que é só por foto. Acho que vi uma foto sua no celular dele, vocês tocavam em uma banda. Isso. Por onde anda? Mudou de país? Renato não tem mais falado de você. Pode-se dizer que mudei de país. Onde mora agora? Titubeei. Não queria chamar a atenção dela para o fato de eu estar morto. Ela ia pensar que estava morta também ou ter outro tipo de reação que não nos interessava naquele momento. O foco era o conteúdo da palestra, para levar luz nova sobre as decisões dela. Então desconversei. Sou um cidadão do mundo e vivo em toda parte. Sorri brincando, desencorajando a continuar com o assunto, e deu certo. Ela sorriu de volta e voltou a prestar atenção na impressionante projeção que acontecia no centro do salão espiritual. Uma projeção magnífica que nunca tinha visto antes, para deixar qualquer efeito especial de filmes e parques temáticos envergonhados. De onde estava, procurava localizar Sueli, mas não achava. Desejava muito que ela estivesse por ali para ouvir aquilo tudo.
Era muito importante que ela também tivesse consciência da grandeza e da importância que abrangia ser uma mulher. Ela ingressava na vida adulta e estava às voltas com decisões importantes. A palestra estava chegando ao fim. Uma movimentação intensa se fez no salão. Mais de 50 espíritos aproximaram-se de doutora Marlene, envolvendo-a em uma energia ainda mais intensa e luminosa. Ela finalizou a palestra com uma oração linda e repleta de energia que se irradiava sobre os presentes. Verdadeiros fachos de luzes desciam sobre todos que eram beneficiados pela fixação dos ensinamentos obtidos naquela palestra, graças às emoções sublimes que logo marcavam as mentes, auxiliando no aprendizado. A movimentação de espíritos, energias e recursos tecnológicos e humanos era tão grande que dava claramente a noção da importância do tema para o plano espiritual superior. Ao final da prece, não pude conter as lágrimas e chorei diante da beleza da vida, do amor de Deus pelos seus filhos e do papel grandioso da mulher como auxiliadora do Criador para proporcionar novas encarnações aos filhos de Deus. Pamela também me parecia diferente. Certamente ela fora tocada pelos ensinos. Estava pensativa e introspectiva, mas seus olhos demonstravam que ela estava desperta e compenetrada. Senti-me confiante de que as lições ficaram claras para ela. Estávamos deixando o salão quando cruzei com um sorriso largo e amoroso de Sueli. Ela jogou-se nos meus braços e falou sem conseguir conter a alegria. Como é bom poder te abraçar, meu irmão, como sinto sua falta. Ficamos ali agarrados por alguns instantes, trocando amor e carinho em um abraço delicioso. Depois Sueli falou empolgada. Aprendi muito. Que palestra maravilhosa. Pensei que você viria com a mãe, quero dizer, com o corpo material mesmo, sorri. Ela acabou ocupada e não tinha outra companhia. Esqueci do assunto, mas senti uma sonolência incontrolável e fui para a cama mais cedo. Se não me deitasse, parecia que ia desmaiar. Dormi logo e fui trazida para cá. Meu protetor está por aí, conversando com amigos. Ele me mostrou onde você estava e me autorizou que viesse dizer um olá. Procurei o espírito que acompanhara minha irmã e não demorou a nossos olhares se encontrassem. Agradeci com um aceno e ele retribuiu. Estava tão feliz quanto eu pelo efeito da palestra sobre Sueli. Esta é Pamela. Apresentei logo as duas que se cumprimentaram brevemente. Temos de ir agora, Sueli. Nos despedimos e retornei com a namorada de Renato para casa. Quando entramos no quarto, ela deu um grito assustada ao ver seu corpo físico dormindo na cama. O que é isso? O que está acontecendo? Estou morta? Não, Pamela. Este é seu corpo físico. Isso aqui? Perguntou fazendo menção ao corpo sutil e espiritual. É seu corpo etéreo. Meu espírito? Não. Seu espírito está como que dentro deste corpo espiritual. Ela sentou-se ao lado do corpo físico confusa, de súbito, estendeu a mão e colocou sobre o ventre do corpo adormecido. Vi claramente emanar do espírito que ocupava o ser em formação uma vibração de afeto. Ele também apresentava energia confusa, mas foi imediatamente acolhido pelo sentimento de carinho de Pamela. O que vou fazer agora? Como vou ter esse filho? Tínhamos combinado, eu e Renato, que eu faria o aborto. Ele não vai concordar que eu tenho um bebê. Ele tem muitos planos para o futuro e um filho agora vai dificultar tudo. Estou ciente de tudo o que Renato pensa e deseja. Estamos trabalhando para que ele tenha consciência da verdade e aceite a vontade de Deus com relação a essa criança. Ele deveria ter ido hoje com a gente. Ele deveria mesmo, mas não conseguimos levá-lo. Por quê? Aquele porquê dela penetrou meu corpo como uma espada. O que eu poderia dizer a ela naquele momento? Não tinha uma desculpa plausível, não poderia deixar que ela desconfiasse de nada, ou colocaria todo o esforço daquela noite em risco. Disse sem pensar. Ele está meio gripado e por isso não conseguimos levá-lo. Fui falando e acomodando-a gentilmente em seu corpo denso. É hora de você descansar, precisa dormir. Ela não disse mais nada. Foi se acomodando em seu corpo denso e o torpor tomou conta dela. Seu corpo físico remexeu-se e ela despertou. Sentou-se na cama e balbuciou, arrumando o cabelo longo esparramado sobre o rosto. Que sonho estranho! Acariciou o ventre com o mesmo carinho que fizera há pouco. Depois deitou-se e adormeceu novamente. Eu tive a certeza de que tivera êxito na minha missão
com ela naquela noite. Capítulo 16. Deixei o quarto de Pamela e fui direto para a casa de Renato. Procurei por Benedita e encontrei-a sentada na cabeceira do neto, acariciando seu rosto. Ao aproximar-me, ela me fitou com lágrimas nos olhos. Vamos perdê-lo, Serginho. Ajoelhei-me ao lado dela e segurei suas mãos que tremiam sob o peso da emoção. Não diga isso, Benedita, por favor. Não podemos desistir. E não vamos, querido. Mas preciso enfrentar a verdade. Meu neto não aceita meus conselhos e mesmo rejeita qualquer pensamento mais elevado que lhe dirijo. Nós o estamos perdendo. Acho que somente a dor das experiências frustradas e o sofrimento poderão fazê-lo compreender e mudar seu rumo. O amor e o carinho não o sensibilizam agora, ainda que tenha tentado de todos os modos. Então deixe-me falar com ele. Ele não está aqui. Saiu assim que o corpo adormeceu. Prestei mais atenção e notei o fio sutil que saía do corpo inerte de Renato pela casa fora, sem ser impedido pelas paredes do plano material mais denso. E para onde foi? Lembre-se daquele grupo de espíritos menos felizes que rondavam a casa no primeiro dia que chegamos? Sim, me lembro. Ainda sinto arrepios ao pensar neles. Pois é, meu filho. Renato saiu em companhia deles para farrear. Mas são amigos dele? Não propriamente, mas espíritos que rondam este lar, atraídos pelos interesses, pelos pensamentos e vibrações que meu filho e meus netos emanam. Não são inimigos diretamente, mas nutrem-se e comprazem-se dessas energias. São afins em termos de vibrações. Meu neto busca os prazeres fáceis e imediatos do sexo, sem considerar os sentimentos e os laços que o ligam às moças com quem se relaciona. Não quer compromisso, apenas gozar a vida como ele diz. Sempre que lança uma semente de consciência em sua mente, ele refuta, afirmando que é jovem e que só se vive uma vez, portanto ele tende a aproveitar ao máximo e vai se chafurdando em energias levianas. Não me surpreenderia se logo outra jovem estivesse grávida. Essa mesmo que ele pretende conquistar agora será outra vítima. Ele está determinado, então? O quê? Determinadíssimo. Ele já está preparando tudo para sábado à noite. Pretende jantar com a moça, levá-la para uma balada e depois prosseguir com uma noite romântica. Mas está gostando dela? Está usando a jovem para distanciar-se de Pamela e dos problemas que ela representa agora. Ela deixou de ser diversão e passou a ser compromisso, e é disso que ele está fugindo. Sentei-me ao lado de Benedita, compreendendo seu desânimo. Renato estava fazendo a sua escolha e contra isso pouco poderíamos fazer. Benedita esboçou um sorriso ao indagar. E como foi com Pamela? Acho que tivemos êxito. Ela retornou ao lar convencida de que não deve matar uma vida. É uma boa garota. Tem um coração sensível aos ensinos de Jesus. Está assustada, é natural, e precisaremos fortalecer seus propósitos amanhã para defender os resultados desta noite. Que bom, filho, pelo menos isso. Assim, se a moça for forte e firme em seus propósitos, amenizaremos um pouco as consequências das escolhas de Renato. Mas o problema continua, Benedita. Renato quer que ela aborte. Ela terá de ser decidida, forte pelos dois, pois ficará sozinha nessa decisão. Precisamos fortalecê-la com muita intensidade. Faça tudo o que for possível para que ela não abandone mais essa posição. Continuarei tentando trabalhar na mente de Renato. Senti uma tristeza emergindo ao perguntar. Eles não ficaram juntos, não é? Nunca esteve nos planos reencarnatórios deles uma vida a dois, muito menos o filho. Então como pode? Porque Pamela engravidou, essa gravidez não deveria acontecer. Não deveria, mas poderia. Eles têm laços e compromissos de passado com esse irmão que se ligou ao corpo que se forma em Pamela. Ele desejava ardentemente reencarnar e os dois ofereceram oportunidade. Mas e os espíritos superiores e Deus permitem isso, nascer por um acidente? A providência divina se movimenta através de suas leis perfeitas, sempre agindo com amor incondicional e para o bem de todos. Como os dois jovens estão seguindo pela vida levianamente, sem se comprometerem com nada, apenas com as questões materiais. Deus permitiu que essa gestação ocorresse para auxiliar tanto os dois quanto o ser que precisa renascer. Tudo é aproveitado, conduzido pela sabedoria divina. Deus sempre está no comando de tudo.
Renato e Pamela, que já conviveram em vidas pregressas, não tinham em sua programação constituírem um lar, mas mesmo assim poderiam ter feito essa escolha, mediante responsabilidade aceita diante das consequências de suas decisões. Mas eles não querem aceitar as lições que a vida está oferecendo como forma de promover o progresso de ambos. Resolveram que abortar o bebê resolverá seus problemas e poderão voltar a viver como antes de tudo ter acontecido. Não querem refletir e aprender com as circunstâncias. Em tudo que nos acontece, há uma lição escondida. Passarmos pela situação e superá-la nos fará crescer e nos tornará melhores. Afinal de contas, não é para isso que reencarnamos, para progredir? Fiquei longo tempo em silêncio, pensando em tudo que Benedita dissera. Queria compreender melhor aquilo. Despedi-me da amorosa avó de Renato e retornei confiante para junto de Pamela. Com meu amigo, a situação estava crítica. Investiria meus esforços nela, que se mostrava agora mais receptiva. Assim que percebi os primeiros sinais de que Pamela estava despertando, sussurrei-lhe aos ouvidos: existe uma pessoinha dentro de você, Pamela, um coração batendo, um ser que você pode acolher e ser a ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. Você pode fazer a diferença para ele recebendo. Ele precisa de todo o seu amor. Transmiti-lhe imediatamente minha lembrança das imagens magníficas de nosso encontro com Marlene Nobre na noite anterior e fiz com que aquela forma pensamento se fixasse na tela mental dela. Queria que ela lembrasse vividamente. Ela recebeu bem minhas sugestões e sorriu acariciando o ventre. Eu sorri também, feliz com seus primeiros progressos. Firmei meu trabalho com ela. A cada pensamento negativo que aflorava de seus medos, muito naturais e verdadeiros, diga-se de passagem, eu afirmava os benefícios espirituais que ela angariava mantendo firme sua posição. Sentia que estava praticamente convencida. Agora o maior desafio era ajudá-la e abrir-se com a mãe. Resolvi que acompanharia Helena, mãe de Pamela, para tentar prepará-la para a notícia. Deixei a menina com o carinhoso cuidado de seu anjo da guarda, que a acompanhava à distância. Passei o dia todo ao lado de Helena, enviando-lhes ideais e pensamentos que ajudassem a aceitar melhor a realidade da filha, quando o momento chegasse e Pamela fosse contar a ela sua situação. Precisávamos que ela abraçasse Pamela ao invés de condená-la e julgá-la. Helena era uma mulher de princípios fortes e tinha planos bem elevados para os filhos. Apresentava certa inflexibilidade, mas era amorosa. Notava isso em seus gestos e pela emanação de suas emoções. Ela genuinamente desejava o bem de seus filhos e os amava quanto lhe era possível. Eu estava confiante de que teríamos sucesso. Afastei-me e fui ao encontro de Pamela. Encontrei-a na biblioteca com a amiga. Então você está mesmo decidida? Indagou a amiga. Vai ter mesmo um bebê? Vou, Vitória, estou decidida. E o que a fez mudar assim de repente de ideia? Pamela ficou pensativa por alguns instantes, tentando encontrar uma explicação lógica para aquela decisão, e por fim disse: não sei direito, mas tive um sonho muito real essa noite. Estava em um grande salão com muitos anjos, muitos. Eles passavam um filme genial mostrando o momento em que o feto passa a ter alma. É mesmo? E quando é? Isso é um mistério para a ciência. É, desde a primeira célula, desde o comecinho. Não posso matar uma vida desse jeito. Eu não tinha ideia de que era assim. Não dá. Vou ter o bebê. E o Renato? Não sei ainda, mas ele vai ter de aceitar. Vou achar um modo de convencê-lo. Afinal, ele é meu namorado e gosta de mim, vai acabar aceitando. Se você está dizendo, respondeu o amigo um tanto descrente. Tudo caminhava bem, eu estava satisfeito. Continuaria conduzindo o processo com muito cuidado. Percebi que Pamela olhava a cada minuto no celular, desejando ver uma mensagem do namorado, mas nada, nem sinal de Renato. 2 dias se passaram e chegou o sábado. Renato ligou para Pamela no meio da tarde, estrategicamente, cancelando o encontro daquela noite. Mas por quê? Estou com saudades. Não nos vimos a semana toda. Também estou com saudades, respondi o dissimulado Renato diante do computador, confirmando o encontro com a outra. Mas tenho de estudar. Não venha com desculpas. Estudar hoje está me cheirando mentira. Não, meu amor, não é isso. Eu não passei muito bem durante essa semana.
Acho que foi uma virose ou coisa assim. Só fui melhorar ontem e você sabe que a faculdade não dá moleza, preciso mesmo estudar, mas nos vemos amanhã. Sabe que no domingo eu não posso? É verdade, que desligado. Falava e sorria malicioso, o meu melhor amigo, mentindo descaradamente, sem muita cerimônia, lhe cobrou. E aquele assunto? Já conseguiu dinheiro, pode escolher o lugar que eu pago. Vamos precisar conversar sobre isso, Renato. Quando podemos nos encontrar? Segunda-feira podemos almoçar juntos depois da aula, que tal? Tá bom, tá combinado. Pamela desligou o celular encafifada. Tinha alguma coisa errada. Renato não passava assim tanto tempo longe dela. Ele estava aprontando alguma coisa. Ela se sentou na cama e ficou olhando o telefone pensando como faria para descobrir o que estava acontecendo. Com o sono incontrolável, ocasionado pelos crescentes níveis de hormônio da gravidez, acabou adormecendo. Acordou perto das 9, quando seu celular não parava de trepidar com mensagem dos amigos. Ela foi direto para as mensagens e não acreditou no que estava vendo. Toda a galera da escola estava fazendo circular fotos do Renato com Amanda, e os comentários eram de todos os tipos. Muitos sabiam que Pamela e ele estavam namorando e enviavam fotos indignados, principalmente as amigas, mas outros comentavam sem saber ou se importar com os envolvidos. Estavam se divertindo com aquilo. Várias fotos de Renato e Amanda se beijando na lanchonete. Pamela ficou enfurecida e desnorteada. Vestiu-se como um furacão e, depois de chamar um táxi, desceu e, sem dar muita explicação aos pais, saiu dizendo ir estudar na casa de uma amiga. Eu te levo então, filha, pediu Helena. Não precisa não, a mãe dela vem me buscar. Pamela beijou a mãe e saiu depressa. Queria ver aquilo com seus próprios olhos. Enlouquecida pelo ciúme, sentimentos de rejeição, raiva dos dois traidores, potencializados pelos hormônios da gestação, faziam-nas agir sem pensar. Pegou o táxi, um conhecido da família que sempre a levava para os seus compromissos. Pediu a ele absoluto sigilo e fê-lo ficar à espreita do casal. Depois de meia hora de espera, viu os dois saindo abraçados e aos risos se beijavam repetidas vezes e de modo apaixonado. Ele a estava traindo na cara de todo mundo. Deu-se conta de que Renato não se importava com ela ou com o filho dele que ela estava esperando. Os momentos de intimidade que haviam tido lhe passavam pela memória. Seus carinhos, suas palavras de amor e dedicação eram todas mentira, então. Lembrava-se igualmente da mãe dizendo que ele não era o rapaz certo para ela. Como não conseguir enxergar? Seguiu os dois. Queria ver até onde iria e seu coração quase saiu da boca quando o carro de Renato embicou no motel em uma avenida distante. O taxista, vendo o sofrimento dela, pediu: é melhor irmos agora, Pamela. Já era tarde. A jovem estava enfurecida, cheia de raiva e de mágoa. O carro do namorado entrou no estabelecimento sem titubear e sumiu na escuridão do inimaginável. Pamela balançou a cabeça, concordando com o motorista do táxi, e desatou a chorar o caminho todo de volta. Eu tentava acalmá-la, mas ela soluçava e gemia. Estava profundamente ferida, e eu podia compreender bem, sentia em mim a dor dela. Bem que minha mãe me avisou, aquele desgraçado. E lá foi ela xingando o Renato o caminho todo. A 2 quadras de casa parou de chorar, limpou as lágrimas e mudou de atitude. A raiva tinha tomado conta dela. Entrou em silêncio, foi para o quarto e passou pelo da mãe. Abriu a porta e disse: voltei, mãe. Tudo bem, filha, tudo. O que você queria conversar comigo, Pamela? Nada, mãe, já resolvi. Estava com dúvidas em uma matéria de ciências, mas está tudo resolvido. Valeu ter ido estudar hoje. Helena tinha acompanhado Pamela até o quarto. À meia luz do corredor, não conseguiu notar os olhos ainda meio vermelhos da garota. Despediram-se, e assim que a mãe saiu do seu quarto, ela procurou na agenda o papel com o telefone da clínica que fazia abortos clandestinos. Ligou no mesmo momento. O telefone não atendeu. Ela fechou a agenda e preparou-se para dormir. Amanhã ligo logo cedo. Vou acabar o mais rápido possível com essa história. Pamela não conseguiu mais raciocinar, dominada pelo que ficou pela raiva, mágoa, decepção e tristeza. Por mais que eu tentasse, não conseguia mais ativar as lembranças das experiências vividas na noite do encontro com Marlene Nobre em sua mente.
Todo o trabalho que havíamos feito para alertá-la havia se perdido.